O Papa acaba de morrer. The Pope is dead. A sé de Pedro é declarada vacante. The throne is vacant. Sobre um cardeal vacilante na fé, a grave responsabilidade de comandar a eleição do próximo pontífice. Supervision of this election. It's a duty I never thought I'd have to perform. Antes do conclave, o inesperado surgimento de um integrante desconhecido. Welcome to our order, Vincent Benitez, Cardinal Archbishop of Kabul. Nos bastidores, os cálculos e as estratégias de uma articulação ultraliberal. Tell them I stand for a common sense approach to such issues as gays and divorce. Tell them I stand for never returning to the days of the Latin liturgy or families of 10 children because Mama and Papa didn't know any better. That was an ugly and repressive time, and I'm glad that it's over. Uma homilia agnóstica estabelece o eixo teológico-moral de toda a trama. There's one sin which I have come to fear above all others. Certainty. Disputas de poder, intrigas e revelações impactantes expõem as entranhas de um clero fraco e corrompido. How has this been kept a secret for so long? We'll never find a candidate who doesn't have any kind of black mark against them. E um final pretensioso, supostamente cabal em demonstrar a fragilidade da moral católica. I know what it is to exist between the world's certainties. Caros amigos do Centro Dom Bosco, sejam bem-vindos mais uma vez ao Chave Católica. Eu sou o Luciano Pires e hoje os convido a tratarmos do tema: o filme Conclave pode ser considerado católico? Em cartaz no Brasil desde janeiro, o filme Conclave, baseado no livro homônimo do britânico Robert Harris, dirigido pelo alemão Edward Berger e estrelado pelo ator britânico Ralph Fiennes, está indicado a 8 categorias do Oscar em 2025, incluindo as de melhor filme, melhor ator, para Ralph Fiennes, e melhor atriz coadjuvante, para Isabella Rossellini. Como toda obra que busca retratar a realidade da igreja envolta em conspirações e intrigas, o filme Conclave, a exemplo dos filmes baseados nos livros de Dan Brown, garante de partida a atenção do grande público e da crítica, sobretudo pelas controvérsias que busca levantar com sua trama ficcional. Mas embora menos fantasioso que um Código da Vinci, por exemplo, Conclave não deixa de alimentar na imaginação de muitos espectadores aquele cultivado desejo de ver expostas as estruturas visíveis da Igreja, cujas feiuras morais seriam prova de que a Igreja Católica não passa de uma estrutura meramente humana, como se não tivesse sido instituída pelo próprio Deus feito homem. Em resumo, trata-se do relato ficcional da eleição de um novo Papa, desde a sua preparação até a sua conclusão, em que se mesclam elementos verdadeiros e inventados, mas que no seu conjunto produzem o mais puro suco do modernismo, com um final tão surpreendente quanto blasfemo, tão impactante quanto tolo em sua pretensão de dar um checkmate na moral católica. O resultado, como veremos, é só mais um dos incontáveis ataques culturais à Santa Igreja, com falseamentos doutrinais e caricaturas que pretendem destacar a falsa nobreza do agnosticismo liberal e seu consequente suporte ao relativismo moral, absolutamente estranhos à doutrina católica e à vivência tradicional da fé. Sobre o modernismo, recomendamos nosso episódio de abertura desta segunda temporada, cujo link pode ser acessado aqui embaixo, na descrição, juntamente com as demais referências deste vídeo. Naquela ocasião, assinalamos que o agnosticismo é o fundamento filosófico da atitude modernista, e aqui podemos acrescentar que se trata de uma preguiça intelectual, uma desistência da razão ante as exigências do raciocínio da metafísica, que acaba por convencer o sujeito de que, por exemplo, a demonstração da existência de Deus é uma questão de fé e não de razão, como de fato é. Outra consequência da indisposição intelectual agnóstica é o entendimento de que a fé é uma espécie de sentimento religioso humano, um psicologismo que modera em nós a angústia de não ser possível ter a certeza absoluta de nada, uma vez que nossa capacidade de conhecer a realidade seria bem mais limitada do que supunham os escolásticos medievais, como Santo Tomás de Aquino. A propósito, para melhor entender por que vivemos um declínio intelectual, moral, espiritual e civilizacional desde os fins da Idade Média, não deixe de conhecer e prestigiar nossa campanha editorial
História da Cristandade Medieval, em condições especiais de lançamento, o link também pode ser acessado aqui na descrição. Voltando ao agnosticismo e suas danosas consequências para o uso da razão e o entendimento da fé, o cardeal Lawrence, decano do conclave, interpretado pelo ator Ralph Fiennes no filme, como dizíamos na abertura deste vídeo, é um homem em crise. Uma crise que se manifesta na homilia de abertura do conclave. E aqui convém avisarmos, sim, caríssimos, este vídeo contém spoilers do filme. I asked for his permission to resign as dean, join an order. What did he say? He refused my resignation, said some were chosen to be shepherds and some to manage the farm. Apparently I am a manager. He told me about your crisis of faith. But you should know that he had his own doubts towards the end. Premido pela grave responsabilidade de comandar a eleição de um novo Papa, o cardeal Lawrence abandona o roteiro protocolar que havia planejado e passa então a discursar com o coração, declarando que o pecado que mais teme cometer é o da certeza. Servindo-se da carta de São Paulo aos Efésios, o cardeal afirma que a certeza é inimiga mortal da diversidade e da tolerância, que se tivermos certeza já não haverá espaço para o mistério e, portanto, para a fé. Let me speak from the heart for a moment. St. Paul said, "Be subject to one another out of reverence for Christ." To work together and to grow together, we must be tolerant. No one person or faction seeking to dominate another. And speaking to the Ephesians, who were, of course, a mixture of Jews and Gentiles, Paul reminds us that God's gift to the church is its variety. It is this variety, this diversity of people and views which gives our church its strength. And over the course of many years in the service of our Mother, the Church, let me tell you, there is one sin which I have come to fear above all others. Certainty. Certainty is the great enemy of unity. Certainty is the deadly enemy of tolerance. Chega mesmo a dizer, vejam só, que nosso Senhor mesmo teve dúvidas na cruz e termina por conclamar o colégio cardinalício a rezar não por um Papa sobrenaturalmente iluminado pela fé, convicto das verdades reveladas por Deus e depositadas em sua igreja, mas por um Papa que tenha dúvidas. A rezar não por um Papa santo, mas por um Papa pecador. Even Christ was not certain at the end. Dio mio, perché mi hai abbandonato? He cried out in his agony at the 9th hour on the cross. Our faith is a living thing precisely because it walks hand in hand with doubt. If there was only certainty and no doubt, there would be no mystery, and therefore no need for faith. Let us pray that God will grant us a Pope who doubts, and let him grant us a Pope who sins and asks for forgiveness, and who carries on. Tão infeliz pronunciamento, inverossímil, de tão caricatural na boca de um homem com sua posição eclesiástica, estabelece o eixo teológico-moral em torno do qual gira toda a trama e que concederá a todos os escândalos subsequentes os panos quentes do relativismo. Afinal, se a certeza é um pecado, o pecado deixa de ser uma certeza, uma vez que já não se pode ter a convicção de que Deus nos deu leis claras a serem seguidas para o nosso próprio bem e nossa salvação. Bem diferente do que prega a modernista atitude agnóstica, a fé não é uma resignação psíquica e consoladora diante de verdades absolutas que permanecem inacessíveis ao intelecto humano. Ao contrário, a verdadeira fé é a luz sobrenatural pela qual nosso intelecto enxerga mais claramente as verdades eternas e a elas adere com uma vontade movida pela graça. A esse respeito, vejamos o que nos ensina o Catecismo Maior de São Pio X, de 1905. Quais são as virtudes teologais? As virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. Por que a fé, a esperança e a caridade se chamam virtudes teologais? Chamam-se a fé, a esperança e a caridade virtudes teologais porque têm a Deus por objeto imediato e principal e nos são infundidas por Ele. O que é a fé? A fé é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma
pela qual nós, apoiados na autoridade do mesmo Deus, acreditamos que é verdade tudo o que ele revelou e, por meio da Santa Igreja, nos propõe para crer. Notemos como o discurso sincero e emocionado do cardeal Lawrence, em que sua fraqueza emerge como nobreza por uma habilidosa manipulação de conceitos, induz seus colegas de conclave e os espectadores do filme a um entendimento diverso e herético da doutrina católica, sobretudo pelos pedágios que paga ao sentimentalismo mundano da contemporaneidade, hoje comumente sintetizados como cultura woke. A inimiga mortal da unidade, da pluralidade e da tolerância não é a certeza doutrinal do depósito da fé, mas a sua relativização. Sendo o homem feito para conhecer a verdade e amar o bem, é só pela certeza da fé no que Deus nos revelou através de sua igreja que os diferentes grupos humanos podem alcançar a paz que tanto desejam, porque só por ela se põem no caminho para o fim único a que todos somos chamados. Se bem entendidas as gravíssimas armadilhas para a fé embutidas no cativante discurso do cardeal Lawrence, que o roteiro entroniza como o segundo participante mais virtuoso do conclave, já veremos qual seria o mais virtuoso, deixa de causar espanto a sua participação na articulação ultraliberal para eleger o cardeal Bellini, interpretado pelo ator Stanley Tucci, encenada anteriormente à referida homilia. Tell them I stand for a common sense approach to such issues as gays and divorce. Tell them I stand for never returning to the days of the Latin liturgy or families of 10 children because Mama and Papa didn't know any better. That was an ugly and repressive time, and I'm glad that it's over. Pelo mesmo contraste, torna-se menor o caso do cardeal ADM, cujas chances como candidato conservador no conclave despencam após o arquitetado resgate e revelação de um escândalo sexual passado. A lapse. Let God grant us a pope who sins and asks forgiveness and carries on. Your words. And the child. The child. Também parece menor a revelação escandalosa de que o cardeal Tremblay, conservador moderado, fora o arquiteto por trás do episódio que derrubou a candidatura do cardeal ADM, alegadamente a pedido do falecido Papa, o que tornou mais um a ter sua candidatura inviabilizada. He was concerned that the sister from my order that made that regrettable scene might have been brought to Rome with the deliberate intention of embarrassing a member of this conclave. His suspicions were correct. She was indeed here at the specific request of Cardinal Tremblay. E se o conservador cardeal ADM é retratado com certa caricatura, o mesmo se dá com o tradicionalista cardeal Tedesco, visto como a mais grave ameaça pelo ultraliberal Bellini e pelo próprio decano do conclave, o cardeal Lawrence. Ainda durante a primeira refeição, antes do início do conclave, o cardeal Tedesco alenta os espectadores católicos ao defender a missa tridentina e seu rito tradicional como elemento realmente unificador do clero em todo o mundo, hoje fragmentado em regionalismos graças à substituição do latim na liturgia pelas línguas vernáculas. Guarda come tutti gravitano vicino ai loro connazionali. Italiani tutti qua, spagnoli là, inglesi là, francesi. Divided by language. Ecco, quando si era ragazzi noi la messa tridentina era l'unica vera liturgia del mondo. Avremmo parlato tutti latino, tutti. Ma dopo i tuoi amici liberali hanno deciso di cancellare the dead language. Senza Roma, senza la tradizione di Roma. Mas um ataque terrorista numa localidade próxima durante o conclave, que chega a atingir o teto da Capela Sistina, viria a expor o ódio religioso do cardeal Tedesco, pretensamente indicando que a defesa da tradição católica incluiria a destemperada campanha por uma guerra de religião. Viva che dura incessantemente da 50 anni! Quanto tempo dovremo stare ancora in questa debolezza? Quanto? Noi abbiamo bisogno di un capo who fights these animals! E é precisamente nesse momento de tensão, em que os cardeais ainda trazem sobre si a poeira dos destroços,
que se destaca a figura do misterioso cardeal Benítez, que o roteiro entronizará, agora podemos dizê-lo, como o participante mais virtuoso do conclave. Com um discurso bem ao gosto dos dissolventes modernistas, ecumênico e pacifista, cardeal Benítez apazigua a situação afirmando explicitamente que a Igreja não é a tradição, não é o passado, mas que a Igreja é o que fazemos daqui em diante. Interesados solamente en nosotros mismos, en Roma, en la elección y el poder. Y esas cosas no son la Iglesia. La Iglesia no es la tradición. La Iglesia no es el pasado. La Iglesia es lo que hagamos en adelante. Dissemos misterioso cardeal Benítez em razão do modo como este personagem surge no filme. Ainda na primeira parte, ele se apresenta de modo imprevisto junto ao colégio cardinalício, sob a alegação de que o falecido Papa o teria feito cardeal em segredo antes de morrer, num expediente eclesiástico denominado in pectore, que quer dizer literalmente no peito, isto é, quando o Papa nomeia um cardeal de modo privado por razões prudenciais, como em caso de locais em guerra ou com perseguição aos cristãos. Eminences, before we eat, I'd like to introduce a new member of our order whose existence was not known to any of us until only a few hours ago. This is because our brother was made a cardinal by the perfectly legitimate procedure known as creation in pectore. Now, the reason why it had to be done this way is known only to God and to the late Holy Father. But I think we can guess well enough, as our new brother's ministry is an extremely dangerous one. Aqui temos um erro grave, porque um cardeal nomeado in pectore só mantém o seu título após a morte do Papa, caso este o tenha declarado publicamente em vida. Não foi o caso do cardeal Benítez, uma vez que o Papa faleceu antes de tornar pública a sua nomeação. Logo, a nomeação de Benítez já não era válida, e ele não poderia participar do conclave, muito menos ser eleito Papa, como acabou acontecendo após as várias reviravoltas entre as diferentes rodadas de votação. Porém, a cereja do bolo ainda estaria por vir. Com a eleição já encerrada e a aceitação do resultado por Benítez, que escolhe Inocêncio como nome pontifício, mas antes ainda do anúncio ao público da eleição de um novo Papa, o cardeal Lawrence descobre que o suposto cardeal Benítez, na verdade, enquadra-se na condição que a literatura científica atual classifica como intersexo. No caso em questão, uma pessoa cromossomicamente mulher, mas com genitália ambígua no momento do nascimento, que o levou a ser criada como menino. Numa conversa naturalmente tensa, que mantém presa a atenção do espectador, Benítez explica que, em razão da modéstia da vida celibatária, só descobriu sua condição já feito cardeal, acidentalmente, por conta de uma cirurgia de apêndice, ocasião em que descobriu que tinha útero e ovários. Sob o peso de tão dramática revelação, Benítez conta que foi a Roma e contou tudo ao falecido Papa, que não só não viu conflito entre sua feminilidade e a ordenação sacerdotal, como ainda indicou uma clínica na Suíça para a remoção de seus órgãos genitais internos. He knew. Yes, he knew. And he thought it acceptable for you to continue as an ordained minister. We considered surgery to remove the female parts of my body. But the night before I was due to fly, I realized I was mistaken. I was who I had always been. Para o espectador pouco instruído na fé, tal situação talvez se apresente como um dilema insolúvel, uma demonstração cabal da fragilidade da moral católica, ciosa em seu apreço pela realidade natural e criada que divide a humanidade em homens e mulheres. Por outro lado, esquecendo a emoção e salvaguardando o uso objetivo da razão bem instruída na fé, a situação apresentada, apesar de dramática, poderia ser resolvida sem aberturas à dúvida. Afora a realidade sobrenatural de um conclave, que sob a assistência do Espírito Santo permanece imune a erros desse e de outros tipos, devemos considerar que a objetividade científica do caso assegura-nos tratar-se de uma mulher e, portanto, seria impossível a Benítez receber o sacramento da ordem. Sim, dizemos impossível porque a Igreja não tem o poder de alterar os sacramentos, uma vez que foram instituídos pelo próprio Cristo. E foi da vontade de nosso Senhor, ele próprio, um homem, que apenas homens fossem chamados ao ministério sacerdotal. Afinal,
Por mais que houvesse mulheres entre seus discípulos, e ainda que a mais perfeita das criaturas seja uma mulher, sua Mãe Santíssima, a Virgem Maria, apenas os 12 apóstolos foram ordenados sacerdotes por Cristo na última ceia, uma realidade inequivocamente propagada ao longo da história pela tradição apostólica. Se nem Nossa Senhora recebeu o sacramento da ordem, todo o progressismo apóstata do mundo não será bastante para reinventar o que o próprio Deus estabeleceu. A Igreja não é uma democracia em que os homens podem votar em maioria o que mais lhes convém em termos de doutrina. É simplesmente impossível, mesmo ao Papa, imprimir na alma de uma mulher o caráter do sacerdócio. Ainda que cerimônias desse tipo se deem à revelia do que determina a Igreja, tais cerimônias seriam inválidas e de efeito nulo, significando dizer que uma suposta missa celebrada por uma mulher ordenada não passaria de uma encenação misticamente vazia, carente de qualquer traço da realidade sacrificial do Calvário. Mais que isso, qualquer ação nesse sentido redunda em excomunhão automática, conforme atestado pelo cardeal Levada em 2007, então prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, ao deliberar sobre o delito da tentativa de se ordenar uma mulher. Salva a prescrição do cânon 1378 do Código de Direito Canônico, seja aquele que tenha tentado conferir a ordem sagrada a uma mulher, seja a própria mulher que tenha tentado receber a ordem sagrada, incorrem na excomunhão late sententia reservada à sé apostólica. Logo, a irregularidade de alguém como Benítez no filme Conclave teria começado já na sua suposta ordenação sacerdotal, objetivamente inválida, sendo também inválidas não só suas nomeações posteriores, como também os sacramentos por si ministrados aos fiéis sob seus cuidados, situação gravíssima que jamais um papa poderia relevar, conforme tratado no filme. Assim, retomando a pergunta com que abrimos este vídeo, respondemos que o filme Conclave, em que pese a notável qualidade técnica de sua produção, não deve ser tomado como um filme católico. Mais que isso, convém que seja evitado e repudiado, e que não seja assistido senão por pessoas bem instruídas e firmes na fé, a título de se guarnecerem com mais uma variante dentre as perniciosas formas com que se lançam contra a Igreja de Cristo, os que nela não reconhecem a instituição divina nascida a partir da cruz, para a misericordiosa redenção do gênero humano. E se no filme encontram-se elementos que de algum modo refletem a realidade decaída do clero atual, tenhamos em mente que também a Igreja haverá de sofrer sua paixão, como seu divino fundador. Segundo nos ensina Santo Afonso de Ligório em suas meditações para todos os dias do ano litúrgico tradicional, editadas pelo Santo Dom Bosco, ao tratar da passagem do Evangelho de São Mateus em que Jesus dorme na barca sacudida pelas ondas enquanto afligem-se os apóstolos, os santos intérpretes veem naquela barca a figura da Igreja Católica. O inferno, por meio de seus ímpios satélites, lhe tem sempre suscitado, e especialmente hoje em dia lhe suscita, as mais tremendas tempestades que ameaçam submergi-la. Entretanto, Jesus está dormindo, quer dizer, simula que não vê as tempestades ou que com elas não se importa, mas o verdadeiro crente deve ter fé e não teme, porque a barca de Pedro pode sim ser coberta pelas ondas, mas nunca poderá sossobrar. As portas do inferno não prevalecerão. Rezemos, pois, pela conversão dos inimigos da Igreja, especialmente os que se valem do influente recurso do cinema e da cultura em geral para deturpar a Igreja de Cristo, para seu próprio prejuízo e o de incontáveis espectadores. Rezemos também, pela intercessão de Nossa Senhora, para que tenhamos sacerdotes santos, vigorosos e firmes na defesa pública da Santa Igreja ante as ondas de impiedade que inutilmente pretendem afundá-la. Gostou deste vídeo? Então curta, comente e compartilhe. Peço também que reze por nós. E se deseja contribuir para mais iniciativas como esta, acesse membros.centrodombosco.org e torne-se você também um membro patrocinador. Que Deus recompense imensamente a sua generosidade. Viva Cristo Rei!